Participação da Eliane Villa-Lobos, ela fala de Marlborough, Massachusetts, e ela quer saber o seguinte. Olá, doutor Moisés. Eu e minhas duas filhas entramos há 3 anos atrás aqui nos Estados Unidos pelo México. Todas nós temos passagem pela imigração. Hoje me casei com um cidadão americano. Gostaria de saber se eu posso conseguir me legalizar e legalizar as minhas filhas. Quando elas entraram, era de menor. Hoje já tem a maioridade. Elas também podem dar entrada à documentação? Muito obrigada. Bom, Eliane, quem vai responder para você é o doutor Moisés Absan. Confere aí. Eliane, você falou que quando você entrou, você tinha problemas com imigração. Eu creio que você queria falar para mim é que você recebeu um documento para apresentar na corte e você nunca foi. E se isso aconteceu, é um grande problema esses dias. Porque uma pessoa que tem que apresentar na corte e não apresenta, ele recebe uma deportação automática. E essa pessoa perde o direito de receber o Green Card dentro dos Estados Unidos até que ele sai do país e fica fora 10 anos. Agora, seu esposo, ele não é uma boa ideia para ele dar entrada no processo agora, porque se ele começa o processo quando você está aqui, se você já tem uma deportação, o que vai acontecer? A imigração vai mandar uma carta para uma entrevista dentro dos Estados Unidos. E essa entrevista, em muitos lugares, não todas as partes dos Estados Unidos, mas a maioria dos lugares, eles vão prender você e depois mandar você de volta para o Brasil. Então é muito melhor para você fazer o caso assim. Primeira coisa, você vive com ele e cria raízes com esse homem. Cria uma vida. Se você pode comprar uma casa, compra uma casa. Se você pode ter uma criança, tem uma criança. Faz tudo para criar uma relação forte. Agora, esperamos até 2009, porque pode ser em 2009 nós vamos ter uma nova lei. Se nós temos uma nova lei, uma reforma das leis, quem sabe que essa lei vai incluir uma parte para ajudar pessoas como você. Isso é uma coisa que pode acontecer. Agora, se isso acontece, resolve o problema. Mas se isso não acontece, no próximo ano você vai já estar com ele uns anos, vai ter muito raízes, então nesse ponto você vai ter que sair do país e fazer o processo. Agora, o processo vai demorar um tempo, porque você vai ficar fora, mínimo, 1 ano, até que a aprovação de I-130, a primeira aplicação para você, e depois que tem isso aprovado, tem que pedir para uma dispensa, para o fato que você foi deportado, e depois, quando você vai para a entrevista, precisa uma dispensa para uma outra lei que fala, se uma pessoa ficou ilegal aqui 1 ano ou mais, e essa pessoa sai do país, essa pessoa não pode voltar e receber o Green Card por 10 anos. Mas existe um perdão para isso, uma dispensa. Se você está casado com esse americano, e nessa entrevista, ele vai ter que ir para o Brasil com você e mostrar para o fiscal do governo que ele ama você e o casamento é verdadeiro. Também é um pouco difícil, mas você vai ter que, nós vamos ter que provar que o seu esposo americano vai sofrer muito se você não pode voltar a viver com ele. E esse é outra coisa que nós temos que falar um outro dia, porque é um tema bem complicado, mas para explicar como nós podemos mostrar para o governo a dificuldade que o esposo americano vai ter se você não volta para viver com ele. Mas então, você entender bem claro, não vale a pena dar entrada no processo aqui, porque se você dar entrada no processo aqui, eles vão querer começar uma deportação. Espera mais 1 ano até que você tenha mais raízes com ele e veja o que vai acontecer com a nova lei. E no fim, se a nova lei não ajuda você, aí você vai para um advogado e ele faz esse processo para as dispensas que você precisa. 2 dispensas, uma por fato que você foi deportado e segundo por fato que você viveu aqui 1 ano ou mais ilegal. Boa sorte com tudo. E tudo vai dar certo.